Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 3. Eu peço desculpas aí pela tosse, eu forcei muito a garganta, eu estou quase perdendo a voz hoje. Gênesis 4, versículo 3. Diz assim: E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Amém? Agora folheie um pouquinho a sua Bíblia para frente, chega no livro de Daniel, ainda no Antigo Testamento. Você vai passar aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você vai folheando, logo você chega em Daniel. No capítulo 5, Daniel capítulo 5, leremos apenas o versículo 12. Versículo 12. Daniel 5:12. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando os sonhos e explicando os enigmas. Apenas a parte A. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas. Até aqui, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua face e diante da Tua palavra, nós nos rendemos e pedimos. Fale conosco, ensina-nos, instrua-nos, exorta-nos, ministra na nossa vida, em o nome do Senhor. Amém. Amém. Ontem eu fui a Cuiabá na reunião do presbitério e durante o caminho eu estava viajando sozinho e nessas 3 horas aí eu fiquei pensando sobre muitas coisas. E assim, não é novidade a gente falar do quão estranho parece ser 2020. É chover no molhado, é repetir algo que a gente já sabe. Mas me veio à memória, enquanto eu pensava, que para muitas pessoas o ano de 2020 foi um ano muito bom. Eu ouvi de alguns irmãos aqui da igreja de que 2020 foi o meu ano, de verdade. Eu ouvi isso. E eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, quando essa irmã aqui da igreja falou: pastor, 2020 foi o meu ano. Porque eu me descobri no Senhor. Porque eu li mais a palavra do Senhor. Porque eu descobri intimidade com Ele que eu não tinha há muito tempo. E verdade, para muitos, 2020 foi o ano, no sentido positivo da palavra. Em 2020, muitos irmãos aqui do nosso contexto conseguiram vender imóveis que estavam parados há muito tempo. Pessoas que moravam de aluguel, que estão morando na casa própria, amém, José? Pessoas que conseguiram quitar dívidas em momentos de crise, de escassez. Pessoas que se aproximaram mais dos seus entes queridos, de modo que há muitos anos não se fazia. Fiquei tão feliz, esses dias um irmão contou aqui, que eles sentaram após o almoço, a família reunida, sem celular, sem televisão, e conversaram por horas e horas e horas e horas, e quando eles deram conta, estava anoitecendo no sábado, e eles passaram a tarde, sem celular, sem televisão, sem internet, e dando risada, apenas contando histórias uns para os outros. 2020 foi um ano, e tem sido um ano difícil, mas no meio de todas essas cinzas, nós aprendemos tanto no Senhor. 2020 foi o ano onde nós aprendemos princípios daqueles heróis da fé, que fizeram a diferença na sua nação. Domingo a domingo, o Senhor vem ministrando aqui no culto da família renovada princípios que muitos estão aplicando na sua vida e em meio a um momento de dificuldade, como tem sido esse ano, tem conseguido experimentar milagres do Senhor. E é nesse ano que o Senhor ministrou sobre a nossa vida princípios que estavam tão esquecidos, como princípios de intimidade, de relacionamento, de convívio, de fidelidade. E hoje eu gostaria de compartilhar com você apenas mais um princípio
dessa série de princípios que o Senhor tem ensinado à família renovada nesse ano. E eu tenho certeza que se nós aplicarmos esse princípio na nossa vida, nós conseguiremos continuar experimentando milagres do Senhor na nossa vida. E o princípio de hoje é excelência. Você leu comigo nos dois textos. Primeiro, Gênesis capítulo 4, onde a Bíblia está revelando ali a história da criação, de como o pecado veio ao mundo. E depois nós vemos a história de um homem chamado Daniel. E é nele que eu vou me basear agora. Quem é Daniel? Daniel é um cara que vive no meio do caos. Daniel é um jovem moço que ele foi retirado da sua terra e lhe tirado também junto com a sua terra a sua identidade. A Bíblia diz que Daniel era muito novo quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tomou Israel cativo e levou-os para Babilônia. Só que quando a Bíblia diz que Israel foi saqueado pela Babilônia, não pense que eles foram levados cativos, todos os moradores de Israel. Não, Israel foi destruído. Os muros já não existiam, as portas já não existiam, as mulheres mais velhas, os homens mais velhos, as crianças já não existiam. Essa nação foi dizimada pelo rei Nabucodonosor e todo o império babilônico, porque Babilônia naquele momento significava o império de força, e o império de força impõe o seu domínio. E a maneira com que eles impunham o seu domínio era dizimando os povos e retirando dali o melhor. Daniel e os seus companheiros eram jovens bonitos, inteligentes, e quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, ele aprendeu, aprisionou os judeus que eram a nata, que eram os mais fortes, os mais inteligentes, os mais belos, para trabalhar e viver na Babilônia, fazendo com que a Babilônia continuasse toda a sua pujança no mundo antigo. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos foram levados como escravo para o cativeiro babilônico. E interessante que Daniel, quando chega na Babilônia, ele se depara com uma cultura completamente diferente da que ele vivia. E algo a mais que dificultava todo o caos vivido por Daniel, é que Daniel viu toda a sua família destruída. Ele viu todos os seus parentes sendo mortos. Daniel viu todos os seus amigos e familiares sendo completamente massacrados pelos seus inimigos. Daniel viu todos os seus sonhos de juventude, os seus projetos para o futuro, os seus desejos mais profundos se desfazerem como pó diante dos seus olhos, numa invasão que durou dias, mas que acarretou por mais de quase 70 anos. 70 anos. Imagine ser levado para uma terra estranha, que ele nunca havia visto, uma língua diferente, e agora para servir a ímpios, para servir falsos deuses, viver no meio de uma idolatria que ele nunca havia experimentado. Pense a cabeça desse moço Daniel. Isso nunca havia passado nos planos de Daniel. Da mesma maneira que nós experimentamos histórias, situações, circunstâncias da nossa vida, que nem nos nossos sonhos mais horripilantes nós imaginamos. Que não está no script da nossa vida, que não está nos nossos planos. Experiências que nós não gostaríamos de dividir e nem participar. Daniel está assim. E a Bíblia diz que os anos se passaram. E a grande Babilônia, como todos os impérios que achavam que eram imortais, indestrutíveis, todo-poderoso, Babilônia conheceu o seu fim quando foi invadida por um grande império, o Império Medo-Persa. Babilônia caiu diante das mãos dos medos e dos persas, o grande império babilônico ruiu. Só que com o passar do tempo, com a mudança de governo de Babilônia para Império Medo-Persa, Daniel teve a sua rotina permanecida. Por quê? Porque o governo mudou, mas Daniel continuou sendo escravo naquela antiga Babilônia, agora Império Medo-Persa. Só que, o texto que nós lemos diz que ele tinha conhecimento, entendimento, mas nele havia um espírito de excelência. Com o passar da mudança, Daniel continuou servindo, só que a Bíblia diz que ele continuou sendo bem visto e respeitado, também agora no Império Medo-Persa.
Veja, Daniel foi levado como escravo. Como escravo, viveu uma vida de excelência. O governo mudou. O caos na vida de Daniel não muda. Mas a postura diante do governo novo continua a mesma. Excelência. Isso fez com que o rei, não Nabucodonosor, já passou. Agora um novo rei foi instalado no Império Medo-Persa. O nome dele era Dario. Quando Dario olha para Daniel, Dario vê em Daniel a oposição em tudo aquilo que ele via no seu governo. Porque o governo Medo-Persa foi marcado por tamanha violência, crueldade, mas inúmeras corrupções. Reis que estavam tendo a sua cabeça prêmio, sendo ameaçado pelos seus comandantes de exércitos, que querem o tempo todo tomar o seu trono. Só que o interessante é que quando o rei Dario resolveu acabar com a corrupção no arraial do Império Medo-Persa, ele constitui 120 prefeitos e 3 governadores. E Daniel está no meio desses 120 prefeitos e governadores instituídos por Dario para varrer a corrupção do Império Medo-Persa. Daniel é escolhido como um desses governantes. E aí, aqueles que deveriam vigiar, aqueles que deveriam fiscalizar as finanças, também se corromperam. Olha o cenário que Daniel está vivendo. Aqueles que se levantaram para promover a ordem estão contribuindo para a desordem. O governo mudou, mas o coração dos homens não. A corrupção estava instalada dentro do palácio e nas mais altas cortes do governo. Porém, Daniel, vivendo em meio à lama, não sujou as suas vestes. A Bíblia diz que Daniel não se corrompeu, mas ele permaneceu íntegro e reto de coração. Essa é a adjetivação que a Bíblia dá para Daniel, um homem íntegro e reto de coração. A postura de Daniel de se manter íntegro incomoda. Incomodou os outros fiscais que já estavam corrompidos, e isso fez com que eles instalasse uma perseguição na vida de Daniel. Porque é isso, você já deve ter experimentado isso. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer aquilo que é correto, principalmente aquilo que é correto diante de Deus, parece que todo mundo se levanta para nos tirar desse propósito. A Bíblia diz que Daniel passa a ser perseguido por todos esses fiscais que já haviam se corrompido, porque olharam em Daniel e viram nele um rapaz diferente, íntegro. E talvez vocês pensem, bom, agora não vai dar para o Daniel. A Bíblia diz que Daniel mantém-se íntegro a despeito do ambiente que ele vivia. Ou seja, Daniel não se corrompeu, ele não se tornou produto do seu meio. Daniel conseguiu aplicar na sua vida a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes, como diz uma canção. Ele vive no meio de um cenário de corrupção, de caos, de sujeira, mas ele não se vendeu e não negociou os seus valores absolutos. Não negociou. Mas pastor, como isso é possível? Eu não sei se você faz a leitura da Bíblia com essa visão. A Bíblia é um livro atemporal, ela foi escrito e os seus princípios permanecem para sempre. Quando eu leio a história de Daniel, eu me lembro muito da nossa nação, do nosso contexto, da história de vida que os nossos pais, hoje nós e os nossos filhos estão crescendo. Corrupção, sujeira. Ontem mesmo conversava com um colega lá em Cuiabá, e ele mostrando como que a família está corrompida, a sociedade está corrompida. Ontem ele me contando uma história, sabe, aonde o filho se apaixonou ali em Cuiabá, se apaixonou pela madrasta, pela mulher do pai. Se apaixonou loucamente por ela, a ponto de assediar a sua madrasta. 22 anos, apaixonado pela madrasta. É a sociedade que nós vivemos. É o cenário que nós vivemos. Isso sem precisar falar de toda a crise política, sanitária, financeira que nós experimentamos nas últimas décadas. Como Daniel consegue se manter puro
íntegro no meio de toda essa lama? O texto que nós lemos responde. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 6, no versículo 3, que diz assim: então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Daniel se destacou de todos os outros príncipes e de todos os outros presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O que é excelência? Excelência é mais do que apenas uma qualidade, um adjetivo. Excelência é um princípio. Excelência enquanto qualidade, eu posso dizer, olha, o Fernando, ele é um excelente cabeleireiro. Eu posso dizer, olha, fulana é uma excelente maquiadora. Fulana é uma excelente cozinheira. Como qualidade, eu posso qualificar dizendo, esse profissional é excelente no que faz. Só que excelência como qualificação é apenas um adjetivo que se destaca em apenas alguma área da vida. Um exemplo, o Fernando pode ser um ótimo cabeleireiro, mas pode ser péssimo para trocar um pneu. Porque ninguém é bom em tudo. Sabe por quê? Eis o princípio bíblico. Deus não entrega tudo para todos. Deus não entrega tudo para todos. Deus entrega parte de tudo para alguns. Deus coloca em você habilidades que são só suas, para que você utilize essas habilidades para a glória dele, para a edificação da igreja. Mas Deus não dá tudo para todos. Mas como Daniel consegue manter-se limpo em meio a tanta corrupção? Por causa da excelência como princípio e não como uma qualificação adjetival. Daniel não era excelente como sendo alguém que tem uma qualidade em fazer algo excelente. Havia sobre ele um espírito de excelência. E aqui esse espírito de excelência, esse princípio de excelência, é você fazer algo com uma qualidade maior do que a média. Excelência é fazer algo que transcende a mediocridade. O que é ser medíocre? É fazer na média, é fazer o básico. Mas aquele que tem o espírito de excelência é aquele que, sabendo que pode fazer melhor, ele sempre procurará fazer melhor em tudo. Sabendo que é possível ultrapassar o mediano e a mediocridade, ele decide fazer o melhor que está ao seu alcance. É diferente do medíocre. O medíocre é aquele que sabe que, podendo fazer melhor, por preguiça ou por qualquer motivo, ele decide fazer apenas na média, o meia boca. E isso nos leva para o texto que nós lemos primeiro, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Porque aqui a Bíblia retrata dois tipos de pessoas, na figura dos dois irmãos, Caim e Abel. A Bíblia diz que esses dois irmãos trazem ofertas ao Senhor. Os dois trazem oferta. E o texto mostra a diferença de dois tipos de pessoas. Porque o versículo 3 diz que Abel trouxe uma oferta ao Senhor, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Só que vai dizer que Abel trouxe uma oferta das suas primícias. Ele trouxe o melhor, ele trouxe a parte da gordura, ele trouxe a parte melhor, ele trouxe a oferta das suas primícias. E o Caim? Caim trouxe uma oferta. O texto é claro. Caim trouxe uma oferta. Abel trouxe uma oferta das suas primícias. Caim foi lá e pegou qualquer coisa. Ó, está aqui. Está aqui. Está aqui, Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim. E aí muitos vão ler esse texto pensando, nossa, como Deus é injusto, nossa, como Deus é ingrato. Querido, primeiro, Deus não precisava de oferta nenhuma, porque Deus não se alimenta de legumes, Deus não se alimenta de bezerro, Deus não se alimenta de gordura, coisa nenhuma. Aqui é um princípio. E aqui é interessante que ele prefere a oferta de Abel, mas ele não prefere o Abel. Ele prefere a oferta de Abel.
Porque o que o texto está dizendo é o que Deus espera de nós, é o nosso melhor. É isso que Ele quer. Ele quer o nosso melhor. E aqui o texto está falando sobre o início de um processo que até hoje muitos não entendem. O que é adoração? Porque o texto nos mostra que todo ato de adoração a Deus, na figura de oferecer sacrifício, ali no Antigo Testamento, todo ato de adoração a Deus deve ser sempre excelente, deve ser sempre o melhor, porque a adoração é dar o nosso melhor. E aí talvez você pense: ah, pastor, então quer dizer que para eu ir no culto, eu tenho que ir com a minha melhor roupa. Quando eu venho no culto de domingo, eu preciso me preparar dando o meu melhor. Então todas as vezes que eu vou pegar um instrumento para tocar, eu vou fazer o meu melhor. Quando eu pegar para pregar, eu vou procurar fazer o meu melhor. Se eu cuido de crianças na igreja, eu vou procurar fazer isso com o meu melhor. Sim, sim, sim e sim. Só que ao mesmo tempo, não só isso. Não apenas isso. A gente precisa entender dois princípios aqui. Primeiro, nós precisamos entender o que é adoração. Adoração não é apenas música, a adoração não é apenas louvor, a adoração não é apenas culto público na igreja, a adoração não é um momento em que eu separo para, opa, agora eu estou adorando a Deus, agora não estou adorando a Deus, isso não tem nada a ver com adoração. Eu posso estar dedilhando notas perfeitas no violão e o meu coração está completamente vazio daquilo, aquilo é só som, aquilo é só música, aquilo é só soar de barulho. Mas eu posso estar calado adorando a Deus, em silêncio, na mais profunda solidão e no lugar mais escuro, e ao mesmo tempo estar entoando um hino de louvor a Deus. Porque a adoração não tem a ver com alguma coisa. Em João no capítulo 4, Jesus está conversando com uma mulher rejeitada por todo mundo, é a mulher adúltera, a Bíblia não dá nem nome para ela, só fala que é uma mulher pecadora. Ele está sentado no poço, a mulher foi retirar água, ela está ali retirando água, Jesus se aproxima, começa a conversar com ela, e do nada a conversa ganha outros ares, onde ela pergunta para Jesus: mestre, vocês judeus dizem que nós devemos adorar em tal lugar, nós dizemos que nós devemos adorar em tal lugar, afinal de contas, aonde se adora? No monte tal, no palácio tal, no templo tal? Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, a hora vem e a hora já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia vai dizer Deus é espírito e espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a Bíblia está dizendo, Deus espera que você o adore com espírito verdadeiro. Porque a adoração pode ser vazia, e vazia não é adoração. O que Jesus está dizendo é que não importa o lugar, a adoração não está limitada em um ambiente onde eu vou para adorar e outro ambiente eu não adoro. Não é absolutamente isso. O texto está dizendo que tudo é adoração. Tudo é adoração. Adoração não é uma coisa que eu faço, adoração é a minha identidade, é o que eu sou. Eu sou um adorador. É isso. Adoração é a nossa identidade, adorador é o que nós somos. Adoração não está ligado àquilo que eu faço, adoração está ligado com aquilo que eu me tornei no Senhor. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês um dia se esforçarão tanto, que vocês serão o sal dessa terra e a luz do mundo. Não! Ele diz: vós sois o sal da terra. Vocês estão aí para dar sabor a esse mundo. Vós sois a luz do mundo. O problema é que tem luz que está brilhando debaixo da cama, num lugar onde não ilumina ninguém. Adoração é o que eu sou. Adorador é o que eu sou. Tudo o que a gente vai fazer é adoração. Tudo. Tudo que você faz é adoração. Adoração não começa às 19 horas no culto de domingo. Adoração não começa quando o primeiro louvor se inicia. Não! Adoração começa a partir do momento em que eu me rendo ao Senhor, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados e me aceita como seu. Quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos adoradores. De modo que tudo o que fazemos para a glória dEle e fazemos para Ele. Quer aquilo que é da espiritualidade, como cantar, ler a Bíblia, orar, congregar, que é da vida do cotidiano, passear com seus filhos, o ajudar alguém que precisa, o atender alguém no consultório, o cuidar de alguém, tudo isso é adoração, o dar a boa aula, o
participar como bom aluno, o entregar a atividade, o entregar o relatório, o visitar a fazenda, o atender o produtor, tudo é adoração, depende de quem eu sou. Porque se no Senhor eu me tornei um adorador, tudo que eu faço é adoração. E o segundo princípio é, se adoração não é algo, mas adoração é quem eu me torno, é o meu estilo de vida, a quem nós adoramos? Quem você adora? Quem você adora? O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A quem você adora? Se adoração não é o que eu faço, mas é tudo, você vai trabalhar, é para a glória de Deus. Você vai lavar a louça na sua casa, não é porque tua mãe manda, mas é para a glória de Deus. Você vai, escrever um texto, você faz para a glória de Deus. Você vai levar alguém de um lugar a outro, você faz para a glória de Deus. Você parou para pensar que muitas pessoas se acanham quando nós vamos prestar algum favor? Sei lá, a Camila está doente, está precisando que alguém leve no hospital, está sozinha em casa, não tem como ir. Estou indo aí te buscar. Não, imagina, vou atrapalhar. Estou indo aí te buscar, vou te levar no médico. Não, mas eu não quero atrapalhar, o senhor tem tanta coisa para fazer. Me atrapalha se não me deixar te levar. Porque eu não estou te levando por você, eu estou te levando para a glória de Deus. É um ato de serviço, é um ato de adoração. Todas as vezes que você chega para alguém que quer te ajudar e diz: não, imagina, não quero te incomodar, você está impedindo da pessoa te abençoar e dela ser abençoada. Porque o que faz, não faz por fazer, é para Deus. É para Deus. Ah, mas não está na igreja, não tem nem um fundinho musical, como assim é para Deus? Deus está em tudo, irmãos. O Tiago sempre fala aqui, tudo é espiritual. E tudo. A gente fica ligado a tão pormenor, com a roupa que se veste, com o jeito que se fala, sabe? Se tem rabisco no corpo, se não tem rabisco no corpo. Se o cabelo está vermelho, azul, preto, amarelo. A gente fica ligado com essas coisinhas e não percebe que tudo é espiritual. A quem você adora? Nós precisamos começar a encarar a vida como um ato de adoração, de serviço a Deus. E a adoração só é adoração quando eu faço com excelência. Se nós entendermos isso, nós vamos começar a dar o nosso melhor em tudo, dentro das nossas possibilidades. Não é apenas em algum momento como qualidade de excelência, mas viver uma vida de adoração é viver uma vida de excelência, porque se eu não ofereço qualquer coisa da minha vida com excelência, não é adoração. Não é. Adoração é o nosso melhor. E se nós entendermos isso, nós vamos começar o nosso melhor, dar o melhor daquilo que nós podemos em tudo. Porque veja bem, se você dá o seu melhor no louvor, mas você tem problemas de caráter, de horário, de compromisso, você não está dando o seu melhor no louvor. Se você é alguém que está ali sempre pronto para receber e abençoar alguém quando te liga, mas você maltrata os seus filhos e a sua esposa em casa, você não é um adorador. Porque você faz uma coisa em detrimento ao outro, você faz uma coisa e negligencia a outra. Adorador é aquele que faz tudo o que está no seu melhor, diante daquilo que está possível, sempre. Se a gente entendeu esses dois princípios, o que é adoração e a quem nós adoramos, isso nos leva a entender para quem nós damos o nosso melhor. Porque por que nós temos que dar o nosso melhor? Por quê? Por que nós temos que dar o nosso melhor? Por que Deus exige de nós o nosso melhor, a ponto de dizer que recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim? O versículo 7 de Gênesis 4 é um texto-chave para a gente entender isso. Se você está com a sua Bíblia aberta, em Gênesis 4, versículo 7, vai dizer assim: se bem fizeres, olha só, Deus falando, se bem fizeres, não é certo que serás aceito?
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, e sobre eles deves dominar. Se bem fizeres, ou seja, se fazer o melhor, se não fizeres bem, ou seja, se você for medíocre, que fizer aquilo da média, de qualquer jeito, se você proceder bem, você será aceito. Se você proceder mal, meia boca, você não será aceito. E o pecado jaz. O que é jaz? É deitado. O pecado está na porta, e o pecado está deitado na porta esperando você abrir. A pergunta não é se você está fazendo o seu melhor ou dando o seu melhor, a questão é para quem você está dando o seu melhor. Porque se você está dando o seu melhor, isso é fato, mas para quem você está dando o seu melhor? O seu melhor tempo, o melhor do seu tempo, vai para alguma coisa ou vai para alguém. A melhor época da sua vida vai para alguma coisa ou vai para alguém. O melhor do seu dinheiro, a melhor da sua dedicação, o melhor da sua juventude, sabe? O melhor do que você está indo para quem? Para alguém. A sua inteligência, o seu entendimento é dedicado a alguma coisa. A sua criatividade, a sua facilidade em execução está indo para alguma coisa. O seu corpo, as suas forças estão sendo aplicadas sempre em alguma coisa. Então a pergunta não é se você está dando o seu melhor, a pergunta é para quem você está dando o seu melhor. Por que isso é fundamental? Entender isso é importante, porque de acordo com o que Deus está nos ensinando aqui, para quem você der o seu melhor, é para quem você abre a porta da sua vida. Ele diz, se procederes mal, o pecado jaz à porta, e essa porta se abrirá, e ele entrará na sua vida. Aqui, o autor, Moisés escreveu esse texto de Gênesis, e ele está usando uma figura, ele está dizendo, tem uma porta que está ali. Se você fizer e der o seu melhor, você encara essa porta. Só que se você fizer o que é mal, o que está nessa porta entra na sua vida. Sabe, essa repreensão de Deus com Caim, que ofereceu aquilo que era medíocre, não era punição ou injustiça de Deus. Essa repreensão de Deus com Caim é amor por Caim. É Deus amando Caim e dizendo, Caim, se você não trouxer o melhor para mim, Caim, você não vai dar o seu melhor para ninguém. Caim, se você dar o melhor para alguém que não seja eu, e esse alguém não for bom para você, você está escancarando a porta da sua vida para isso, e esse desejo vai entrar e vai dominar você e vai destruir você. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui é, Caim, qualquer um que você abrir a porta da sua vida e não for eu, esse vai entrar e vai destruir a sua vida. Então é melhor que você proceda bem, faça o seu melhor, porque a porta será aberta para mim, eu entrarei e reinarei na sua vida e não outro. Esse princípio é muito claro para mim e para você, queridos, porque se você abrir a porta da sua vida para o dinheiro e colocar ele como principal objetivo, o principal objeto da sua busca constante, Mamon vai entrar e vai tentar te destruir, e muitos conseguem o tão sonhado dinheiro, mas no meio do caminho perde coisas que são muito mais importantes. Está aí um monte de gente que é tão rico, que não tem um tostão no bolso, mas tem tanta gente que é tão pobre, que o único dinheiro que ele tem é a da conta bancária. Se você abrir a porta da sua vida para a sexualidade vai entrar e ela vai te sufocar. Se você abrir a porta da sua vida única e exclusivamente pela busca da tua carreira, você começará a viver em prol da sua carreira, e isso pode destruir você, sua casa, sua família, e se decepcionar muito. O pecado jaz à porta. Agora, Caim, se você trouxer o seu melhor para aquele que te ama,
para aquele que te fez, para aquele que é apaixonado por você, a ponto de dar a sua vida por você. Essa porta se abrirá para a sua vida, eu entrarei na sua vida, eu morarei com você, e o que você experimentará é algo excelente. Aqui nós temos o paralelo de duas vidas: Caim, o medíocre que ofereceu não o melhor para Deus, e Daniel, que viveu uma vida de melhor para Deus. O segredo para viver em meio à lama sem sujar as vestes é viver uma vida de excelência. Daniel é o exemplo bíblico de que nós não nos corrompemos no meio corrompido em que vivemos, quando fazemos da nossa vida uma constante busca e vida de excelência. Sabe, quando Jesus fala sobre isso em Mateus no capítulo 6, no versículo 21, ele diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus usa uma figura para dizer: olha, aonde você depositar o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Não tem erro. O que é o seu tesouro? O que você considera como sendo importante para a sua vida? Aqui, tesouro é o seu melhor. É essa vida de excelente. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E você vai abrir a porta para aquilo que você dá o seu melhor. Ok, pastor, já decidi, vou dar o meu melhor para Deus. Mas o que é que eu ganho em troca? Essa é a última pergunta para nossas vidas nessa noite. O que é que eu ganho em troca vivendo uma vida de excelência? O que é que eu ganho em troca ao dar para Deus o meu melhor e fazer da minha vida esse constante melhor e para a sua glória? O que é que eu ganho de retribuição ao dar o meu melhor para Deus? Você vai ganhar nada. Nada. Nada, 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 nada. Por quê? A resposta é clara. Porque nós temos que vencer esse princípio maligno que desde o nosso nascimento é nos ensinado. Faz isso que você ganha aquilo. Come tudo que você ganha sobremesa. Limpa o seu quarto que você ganha mesada. Se esforça, levando para as áreas profissionais, se esforça muito, levanta cedo, dorme tarde, seja o melhor funcionário, que você enriquecerá o patrão. Quer dizer, você vai chegar no cargo alto da empresa. Faz isso que você ganha aquilo. E daí nós levamos isso para a nossa espiritualidade. Eu sirvo a Deus, vou lá na igreja de Presença Nova, entrego o meu dízimo. Mas Deus, o Senhor precisa estar pronto para quando eu orar, esfregando a minha lâmpada mágica da fé, o Senhor tem que estar lá pronto. Uma vez um irmão chegou em mim indignado. Preciso falar com o senhor, pastor. Eu falei, vamos conversar, irmão. Pode falar comigo agora? Eu falei assim, olha, posso, vamos lá, vamos conversar. E ele indignado. Sentou aqui e tal. O que foi, irmão? Conta a benção. Ah, pastor, eu estou indignado. Porque já tem um mês orando e nada acontece. E olha que eu estou orando todas as segundas-feiras de madrugada e nada acontece. Eu falei assim, mas o que você está precisando? Tem um cara lá no meu trabalho. O cara é sarna, pastor. O cara fica pegando no meu pé o tempo todo, pastor. Sabe? O cara fica marcando a hora que eu chego, a hora que eu saio. Eu perguntei, mas geralmente você chega no horário? Ah, dou uma atrasada às vezes. E o que acontece? Ele pega no meu pé. Eu falei, continue. Ele foi falando, pastor, eu já estou um mês orando para esse cara. Eu falei, que bom, cara, que bênção. E você está orando em prol do quê? Para que Deus mande ele embora. Eu falei, oi? É, pastor, ele tem que sumir dali. Vá caçar outro lugar. E eu não posso fazer nada a não ser orar. Então eu estou orando, já tem um mês, pedindo para Deus mandar aquele cara embora da empresa. E nada acontece. Eu falei, e a chance de você ser mandado é muito maior do que ele ser mandado embora. Como assim? Eu não estou fazendo nada. Cara, está mais que claro que Deus colocou aquele cara ali para ensinar para você o quão podre você está sendo e o quão relapse está sendo o seu trabalho. Porque Deus coloca um sarna desse na nossa vida justamente para nos ensinar. E a briga dele está sendo com o cara.
sendo que ele não está entendendo que Deus está colocando aquele cara para afiar a vida dele. Lembra do provérbio bíblico? Assim como o ferro afia o ferro, um homem afia outro homem. A ideia de monastério da Idade Média é uma ufania, né? É porque eu me isolo no monastério, aí lá eu vou viver uma vida santa, mas aí é fácil, você vai viver uma vida santa longe da sociedade, longe dos pecadores, assim como você. Deus nos coloca no mundo para aqui sermos o mundo, para eu aprender com o Wilson, para eu aprender com a vida do irmão Júlio, para eu, na discordância do Lucas, aprender. E o cara estava orando para Deus mandar o cara embora do serviço, porque a gente cresce nessa cultura, onde o outro é meu adversário, e nessa cultura onde tudo o que eu faço, eu só faço porque eu ganho alguma coisa em troca. E ele estava indignado comigo porque ele estava orando e Deus não estava atendendo. Deus não é trouxa. Deus não vê o hoje, Deus vê o todo. E o pior problema da gente aplicar esse princípio para a nossa fé é que eu posso morrer dentro da igreja e me encontrar no inferno após a vida. É a pior coisa que pode acontecer. Eu vivo dentro da igreja, mas eu vivo dentro da igreja querendo barganhar com Deus. Ok, eu faço isso, mas se eu receber aquilo, sendo que o que a Bíblia nos ensina é o contrário. O que nós ganhamos em dar o nosso melhor para Deus? Nada. Por quê? Porque aquele que foi aceito como filho de Deus percebeu que nós não nos movemos mais por ambição, nós nos movemos por gratidão. Nós não nos movemos mais por alguma ambição de ser, de nos tornar, de alcançar, de conquistar alguma coisa que hoje eu não sou. Aquele que é filho de Deus vive não por ambição, mas vive movimentado por gratidão. Porque é que eu tenho que dar o meu melhor? A motivação em dar o meu melhor é o quê? É porque Deus deu o melhor dele para você. Deus deu o melhor dele para você. Sabe, ele olhou para o céu e ele não pegou um anjo qualquer, vai lá e salva aquela humanidade. Ele não pegou um ser celestial qualquer, ele olhou lá para o céu e enviou o que ele tinha de melhor. Ele enviou o seu filho, o Deus que se encarnou, se esvaziando de toda a sua glória e majestade, se tornou maldito, foi elevado ao alto de uma cruz pelos nossos pecados e se entregou. Deus deu o melhor dele para salvar a nossa vida, e em resposta a esse melhor que dele nós recebemos, eu dou o meu melhor. Porque o que eu posso esperar de melhor de Deus que não seja o seu filho? De verdade, se nós servimos a Deus esperando que as glórias e as riquezas desse mundo seja a nossa motivação, isso já é um grande sinal de que filho de Deus eu não sou. Porque o filho sabe que a melhor coisa que tem é estar na presença do Pai. Nós não vivemos por ambição, nós vivemos por gratidão. Ele fez o que nós não podíamos fazer, Ele nos tirou do império de trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos levou para viver a sua glória. E nós estamos esperando algo mais. Nós não vivemos por ambição, nós vivemos por gratidão. Como é que a gente responde a esse Deus tão excelente? Dando o nosso melhor. Em troca do quê? Nada. Por gratidão àquilo que Ele já nos fez. Só que isso fica claro na vida de Daniel, onde a Bíblia diz que ele tinha entendimento, conhecimento, mas sobre ele estava um espírito de excelência. Eu posso ficar bom em cortar cabelo, não sei, mas eu posso fazer um curso, me esmerar, eu posso ficar bom, sabe, em trocar pneu, eu posso ficar bom em operar computadores, eu posso ficar bom dando aulas, eu posso ficar bom em muita coisa, porque o ser humano é inteligente, ele tem capacidade. Mas essa vida de excelência só é possível ser vivida se Deus derramar o seu Espírito sobre nós. Então, a minha busca e a sua busca no dia de hoje deve ser: Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito.
e através do Teu Espírito nos ensine a não ter a adjetivação de excelência, mas viver o princípio de excelência, dando a Ti e não a outro o meu melhor no meu trabalho, o meu melhor na minha casa, o meu melhor na igreja, o meu melhor em tudo. Derrama sobre mim esse espírito de excelência. Essa deve ser a nossa busca. Porque uma vida de excelência é uma resposta a um Deus que é excelente. E que foi excelente na nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Por que nós devemos dar o nosso melhor? Porque nós recebemos o melhor de Deus na nossa vida. A nossa adoração não pode ser nada menos do que excelente. E tudo quanto fizeres, diz a palavra, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Tudo quanto fizer. Amanhã você vai para o seu trabalho. Você vai atender no consultório, você vai dar aula, você vai atender no balcão, você vai cuidar da sua casa, você vai para a lavoura, você vai ensinar gente, você vai servir pessoas, sabe? Você vai ensinar alunos, você vai limpar a casa, você vai lavar a louça, você vai fazer um monte de coisa a partir da segunda-feira, dia de branco. Mas Colossenses no capítulo 3 diz, tudo o que fizerdes, fazei de coração, como para ao Senhor e não para homens. No seu trabalho você será o melhor. Na faculdade você será o melhor. Na escola você será o melhor. Em casa você será o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe que você puder. Para o Senhor e não a homens. Uma vida de excelência é a resposta para um Deus que é excelente. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, a gente entende muita coisa. A gente sabe de muita coisa. Mas a gente não consegue fazer muita coisa. Viver essa vida de excelência só pode ser experimentada por nós se o Senhor abrir os nossos olhos. Se o Senhor destampar os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos. Por isso nós te pedimos, Pai, derrame desse espírito de excelência sobre nós. O mesmo espírito que estava sobre a vida de Daniel, que fez com que ele vivesse em meio à lama, sem sujar as suas vestes, que esse mesmo Espírito esteja sobre nós, que nós venhamos entender que errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e que certo continua sendo certo, mesmo que todo mundo não esteja fazendo. Senhor, nos ajude a ser quem o Senhor quer que sejamos. Senhor, faça dessa igreja uma igreja excelente, não para que a sociedade primaverense veja o quão poderosos e superiores nós somos, mas que nós possamos ser e viver uma vida de excelência, para que possamos servir o maior número de pessoas, para que nós possamos contagiar a nossa sociedade, a nossa cidade com o Teu amor, para que nós possamos, em vivendo uma vida de excelência, apontar para o nosso Deus que é excelso e excelente sobre tudo e todos. Deus, que em nome de Jesus, que eu venha ser o melhor pai para o meu filho, e que sendo o melhor pai para o meu filho, eu seja para o Senhor. E ó Deus, e isso crie oportunidades e gere momentos para que eu seja uma bênção na vida de outro, de outro, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro, até que o Senhor venha e nos leve para as mansões celestiais, onde lá tudo é perfeito, eterno, assim como o Senhor é. Deus, eu oro e peço que o Senhor elucide, traga luz aos nossos olhos, para que nós possamos entender e fazer com que o nosso coração queime por esse princípio, que nós venhamos viver esta vida de excelência, para a glória e honra do Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Amém? Quer comais ou bebais, faça tudo para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração, não a homens, mas para Deus. Excelência é a nossa missão.